Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje conversamos com o escritor mais velho em atividade em Bagé. Ele é uruguaio e desde a infância trabalhou no campo, nas propriedades aí dos dois lados da fronteira Brasil e Uruguai. Hoje, no Guardados da Memória, Inácio Severo. Bom, seu Inácio, como é que está o senhor? Tudo bem? Queria perguntar inicialmente sobre o seu nascimento. O senhor nasceu do lado de lá da fronteira, certo? No Uruguai. No Uruguai. Uruguai. Na estância? Na estância de Manuel Luiz Osório. Sim. Na Carpintaria de São Luís. Sim. E o senhor estava me contando aqui sobre o seu registro, né? Que o senhor é registrado no Uruguai, depois foi registrado no Brasil. Isso tem aqui no livro. Sim. Tá, a cópia do livro. O senhor ficou sem, segundo o seu registro, o senhor ficou sem mãe no Uruguai e sem pai no Brasil. É isso? Não. Ao contrário. Minha mãe e meu pai, os dois são uruguaios. Minha mãe é nascida em Arroio Branco, no Uruguai. Tá. E o meu pai em Vitiadeiro. Vitiadeiro. Que era da polícia. Sim. E aí quando ele lhe registrou sem o nome dela. Sem o nome dela, só ele. Sim. Quando meu pai me registrou, eu nasci nesse dia que eu disse, e o meu pai disse para minha mãe, eu registrei o filho. Tem num dos livros aqui, você vai ver. Ele botou 10 de abril de 21. Eu nasci no dia 22. Passou-se o tempo, a minha mãe veio embora para a fronteira e me deu para os meus avós. Sim. Meus avós me criaram com 2 anos e meio. No Brasil? Com 2 anos e meio, me deu para os meus avós. No Brasil ou no Uruguai também? Na fronteira. Na fronteira. Bem, exatamente na linha? Na linha. Aí o meu pai, meu avô, com 4 anos, me levou para a carreta. E eu fui criado na carreta com ele. Quando eu tinha 18 anos, a Segunda Guerra Mundial, saiu autoridade daqui da cidade no lugar para mandar se alistar para o exército. E chegaram em casa, minha mãe falou para eles, ele é uruguaio. Está com registro aí? Não está, então tem que se registrar. Fizeram me registrar, me registrei no Brasil. Lá no Uruguai eu fui registrado assim, em Sucaça, o castelhano, né? Nasceu uma criatura de sexo masculino, que se chamará Inácio. Hijo dele declarante, que era meu pai. Sim. E madre desconhecida. Bueno, quando eu fui registrado no Brasil, com 18 anos já, para ir para o exército, sim. Aí a minha mãe botou filho de Doralina Severo e pai desconhecido. Viu como é que ficou? Sim, sem mãe no Uruguai, sem pai no Brasil. Eu não tenho nada. Quando o senhor acabou vindo para o Brasil, primeiro me conte como é que foi os seus primeiros anos, porque em algum momento os seus pais lhe entregaram para os seus avós, certo? Entregaram para meus avós e aí com 4 anos ele me levou para a carreta. E onde fui criado com ele. Trabalhando? Trabalhando, parecia que eu não servia para nada, mas eu servia. Buscava água lá na sanga. Sim. Juntava graveto para fazer fogo. Certo. Retirava e colocava o correano para unir os bois. Sim. Alimentava os cavalos, soltava os cavalos. Botava em cima do cavalo para me atacar os bois, para ele unir. Sim. E que tipo de serviço que você fazia? Era o serviço campeiro da estância, no caso o seu avô? Com 11 anos, com 10 anos, foi um colégio para Serralhada. E naquela época, o currículo era assim. Primeiro ano, primeiro livro. Segundo ano, segundo livro. Terceiro ano. Cada ano um livro. O quarto livro terminava. Mas eu fiz isso tudo num ano e meio. Quando chegou um ano e meio, que eu já fazia as 4 operações, e já estudava geografia, história,
Sim. Aí meu avô diz, já sabe escrever uma carta, ler outra, tem que Não trabalhar. precisa mais estudar, sim. Voltei para a carreta. Entendi. Aí fiquei até 18 anos, quando terminou as carretas. Aí eu sentei o pé no mundo, como diz o outro. Sim. Sempre acompanhando essa linha da fronteira tudo. aqui. Fiz tudo, toda espécie de trabalho. No campo, né? Do campo. Sim. E me diga uma coisa, o senhor estava falando dos livros, do estudo. O senhor não teve dificuldade, por exemplo, com a língua? A escrita era de próprio português. A gente fala entreverado, né? Sim. Na fronteira a gente entrevera. Mas mesmo a escrita, porque, por Uruguai. exemplo, o português era escrito com PH, depois caiu o PH. Acho que o senhor é do tempo do PH, né? Foi quando eu fui, o primeiro ano que eu fui para o colégio, escrevia fósforo com PH. Sim. Quer dizer, a letra F, né? Sim. E fósforo, farmácia e outras quantas palavras. E aí depois... Quando eu fui para a faculdade, eu senti Era o que eu ia falta perguntar, disso. sim. Bom, o senhor trabalhou... Me conte como é que era esse período de trabalhar com esquila. Durante quanto tempo o senhor foi esquilador? Mais de 20 e tantos anos. 20 e tantos anos eu fui esquilador. Sim, esquila martelo, esquila... E ao final, nos últimos anos, um fazendeiro me deu uma máquina e eu esquilei com uma máquina. Aquela máquina que é tipo uma gaiola, Mas é uma aí gaiola, já- é uma máquina aí já- grande assim, né? Mas no princípio foi há muitos anos martelo. Sim, sim. Bom, o senhor conhece o lado de lá da fronteira, lá, Ponche Verde? Aonde? Lá pro lado do Ponche Verde, aquele lado o senhor andou também? Eu ali tudo trabalhei. Mais tarde eu trabalhei de carpinteiro e posso mostrar o trabalho. Desde a infância de Guabiju, lá perto de Jaguari, até o Aceguá. Foi nós que fizemos, tem um retrato aí até de um madeiramento. Aquele colégio do Uruguai, fui eu que armei. Eu era carpinteiro armador, aquelas armações grandes, de 100, 200 metros. Sim. Aquele colégio 52, em Rivera, fui eu que fiz. Que legal, seu Inácio. Na época, nesse seu tempo aí de juventude, o que você produzia aqui na região? Era só gado? O que você plantava aqui? Não, tinha muito milho, tinha muita chácara. Naquela época não tinha havido êxodo. A gente saía com carreta de lá, de Serrilhada, por exemplo, aqui em Bagé, passava por 20 e tantas, 30 chácaras de milho bem plantado. Milho, feijão, arroz, batata, essas coisas comuns da campanha. Até aqui passavam várias chácaras. Sim, arroz, por exemplo, não tinha. Não tinha arroz, não tinha soja, esse negócio não tinha. Sim, e como é que era o transporte, por exemplo, do gado? Onde é que o gado da região era abatido? O gado era tropa. Tropeado a cavalo. A cavalo por diante, arreava por diante. Quantos quilômetros de tropa, assim? Muitos quilômetros? Muitos. Por exemplo, daqui levava um gado para Pelotas, a casa de Pelotas, e levavam por diante, né? Sim. Já não tinha surgido o trem, depois é que surgiu o trem, que o cara ajudou. Tá, entendi. Bom, seu Inácio, o senhor ficou nesse período aqui na fronteira, o senhor cresceu. Eu queria que o senhor me falasse como é que foi o seu alistamento para o Exército. Como é que o Exército do Brasil lhe encontrou? O primeiro ano eu fui voluntário. Foi quando me alistaram, eu me apresentei. O senhor disse que nasceu em 21... Servi 11 meses. E depois dei baixa e fui colocado em 42. Fui até 45. Sim. Chegou a ficar de sobreaviso para guerra, alguma coisa assim? Não fui. Não. Um dia eu pedi para ir, o meu comandante disse assim, o que tu vai fazer lá? Deixa isso para você, má conduta aí, fica aí com uma... E eu fiquei, não fui. Sim. O senhor não fazia esse trabalho de carpinteiro no Exército, coisa assim, não? No Exército não, só fiz fora. Fora. Bom, além de esquila, carpintaria, o senhor trabalhava com açude também, fez muito açude. Fiz bastante. Esse eu posso até dizer onde trabalhei, por exemplo, Poncho Verde, na estância de Baronesa, Dom Pedrito, fiz muito. Lá é Sérgio Moreira, lá, aquela área lá também? Aquelas áreas, dos Maciel, né? Uhum. E como é que era o trabalho? Era
cavalo, carroça? Como é que você levava a terra para fazer uma taipa, por exemplo? Tinha uma espécie de uma caçamba assim, com um fio embaixo, e unia uma tiradeira na junta de boi, no juco, e a gente num cabo fazia assim, depois da terra lavrada, né? E enchia de terra e o boi seguia lá, naquela altura a gente virava. Ah, entendi. De baixo para cima ia enchendo, depois virava. Entendi. Isso levava meses, dependendo do trabalho. Às vezes mesmo, às vezes levava tempo. Então, na verdade, o peão, o peão tinha sempre trabalho. Como? Quem era peão, quem trabalhava nas estâncias, sempre tinha trabalho. De peão, muito de peão. E reparei serviço, talvez tinha o dono me botava a reparar o serviço todo. Sim. Seu Inácio, em algum momento o senhor saiu do campo para vir para a cidade, né? O senhor já tinha família, já tinha casado. Como é que foi vir para cá? Aí eu já tinha 40 e tantos anos, nasceu as duas filhas que eu tenho. E aí eu senti vontade elas fizeram um colégio lá, mas tinha que vir fazer o ginásio aqui. Aí eu vim para a cidade, me mudei, 40 e tantos. Aí eu terminei o primário com 48 anos. E segui com elas. Eu trabalhava de dia e de noite, ia com elas para o colégio. Ia na escola com elas, tá? Ia com elas. E aí terminamos, nos formamos quase juntos. Eu me formei em 80, e uma filha se formou 6 meses depois, e a outra, no ano que as duas, uma foi em ciência biológica e a outra, essa aqui é advogada. Sim. Bom, mas até pelo que eu sei, o senhor não tinha... Mas aí eu passei muito trabalho. Trabalhar de servente, porque aqui na cidade não era como lá eu era conhecido, aqui não. Não tinha qualificação também? Eu trabalhava, às vezes, de peão de pedreiro, peão de carpinteiro, trabalhava de tudo, né? Sim. A mulher doente, sofri muito. Passei muito trabalho. Quantas vezes eu chegava na faculdade e o professor está falando lá, eu estou me lembrando que a minha mulher está doente, meu pai precisa médico, não paguei a venda. Que sei eu lá. Sim. Só eu sei como cheguei nesse final. Sim, porque é uma história e tanto, né, seu Inácio? Bom, pelo que eu fiz as contas aqui, fazendo um levantamento, em 12 anos o senhor terminou o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade. Mais ou menos, né? Não foi bem, foi mais ou menos isso, né? 12 anos, 11 anos. Sim, e o senhor se formou na faculdade em que ano exatamente? Em 80. 80. Me formei com 60 anos. E como é que era voltar para os estudos depois de tantos anos? Não é? Não foi difícil voltar a estudar depois de tanto tempo sem estudar? Não, isso não foi difícil. Porque eu terminei o primário no Senac. Aqui no Senac. Sim. Depois no Senac, para ir para o estadual, que era o único ginásio gratuito que tinha, passei muito trabalho, porque era muita concorrência. Foi difícil entrar? Era concorrência grande, mas até que consegui. Fiz ginásio científico. Sim. No estadual. Depois surgiu a FUMBA. Eu queria fazer agronomia, mas não tinha na época. Então aí eu fiz foi para o direito. Bom, mas o senhor... Quando fiz o vestibular, passei eram 50 vagas, eu passei nas 51. E como é que o senhor entrou? Um oficial de livramento desistiu e eu colei o lugar dele. Que sorte! Então o senhor foi o aluno 50 dessa turma de direito. Bom, depois que o senhor se formou, o senhor já virou advogado? Ou o que o senhor fez após formado? Olha, eu fiz de tudo. Eu trabalhava muito como despachante também. Pois é, o senhor foi mais de 10 anos despachante. Como? Quantos anos o senhor trabalhou de despachante? Não sei lhe dizer, seria... Mais de 10 anos? Não sei. Mais, foi muito mais. Antes de começar a estudar, quando eu estava no Senac, muitas vezes eu fazia trabalho de despachante. Onde é que era? O senhor tinha escritório? O senhor tinha escritório de despachante? Eu coloquei escritório, uma pessoa me ajudou a alugar uma peça e eu botei escritório. Onde é que era, o senhor lembra? O senhor lembra onde era? Em que rua era? Aqui no
Não tem aqui nessa esquina debaixo do Cavalo Preto, na esquina debaixo, onde era o caça e pesca ali? Sim, ainda tem. Pegado ali. Aham. Hoje parece que é uma livraria ali. É, isso, é. Ali eu trabalhei 14 anos. Despachante. Despachante. Seu Inácio, por que o senhor demorou tanto tempo para escrever um livro? Por que demorou tanto para sair os seus livros? Aí escrevi uma coisa hoje, deixava passar outro tempo. Né? Sim, isso aqui eram anotações que o senhor tinha, como é que era? Como é que o senhor juntou esse material? Juntando assim, escrevia, eu tenho um caderno em casa e um livro cheio de apontamento, apontamento daqui, de lá, vou juntando. Sim. Lá um dia eu escrevo. Bom, e depois passei muito trabalho, porque até hoje eu não sei escrever, eu não sei Não digitar. sabe datilografar? Não, eu escrevo muito mal. Sim. Eu não tenho, como é que a gente diz? Coordenação. Não passo muito trabalho, mas vou escrevendo. Bom, esse aqui, o Restos de Verdade... E não tinha computador, no início não tinha, né? Sim, E aí sim, ia evidente. mão O senhor lançou ele, o primeiro livro saiu, o senhor tinha 95 anos. 95. O senhor dá pra esse outro 97. A gente pode dizer que o senhor é o escritor mais velho de Bagé, né? Em atividade, né? Bom, a segunda edição é mais ou menos a continuação do primeiro? São sobras desse livro aqui, é uma continuação, né? Continuação. E o que tem da história aqui, por exemplo? O que o senhor pode me dizer que tem aqui da história? Eu quis contar a minha história, né? Sim. Mas imagine contar uma história como a minha, que já começou sem pai, sem mãe. Não, meu pai me esvolou, minha mãe para o outro lado. E eu sozinho no mundo. Passei tudo como foi coisa. Sim. Quando criança, passava, quem sabe o quê? A gente tem muitas passagens de perigo, às vezes, na vida, né? Eu, às vezes, penso assim, eu acho que quando eu nasci, Deus botou um anjo do meu lado para me livrar do que eu passei. Só eu sei que passei. Certa vez eu estava tirando um barril d'água, um açude, tinha uma cacimba no meio, eu não sabia. E eu vinha com o barril, dei naquela cacimba e afundei ali. Me afoguei. E tinha um companheiro que pegou uma bombacha assim, um punho do outro e atirou lá para mim assim. E eu tirei só as mãos para fora d'água. Cacei a bombacha. E aí me tirou. Salvo pela bombacha. Seguro na bombacha. Não cheguei a tomar água. Com muito poucos anos já andava rolando nas terras, nas estâncias. Passei muito trabalho. Sim. Então, não deu para contar Vou contar direitinho, uma coisa que não dá para acreditar. Não dá para... A gente... Apesar de tudo, eu acho que as pessoas, minha mãe e as pessoas comigo, eram muito amigas, muito boas, muito me cuidavam. Era outros tempos, né, seu Inácio? Era outro tempo. As pessoas tinham amor às pessoas. Eu fiquei curioso agora uma coisa. O seu pai e a sua mãe, eles lhe entregaram para os seus avós. O senhor voltou a ter contato com eles? O meu pai, eu vi ele uma única vez na vida. Eu já tinha 8 anos. Sim. Tinha uma reunião de carreira lá no Uruguai e meu avô me levou lá e me fez a benção para ele. Eu não conhecia ele. Uhum. Ele tirou a mão para o meu lado, eu agarrei a mão dele, beijei. Depois disso, nunca mais vi falar. Só vi falar que ele morreu em 34. Não vi mais. Mas quando o senhor falou com ele, o senhor sabia que ele era o seu pai? Sabia, porque meu avô me levou ali para dar benção para ele. Entendi. E a sua mãe? A minha mãe é empregada à distância, né? Sim. O senhor nunca mais viu? Não, essa eu vi. Essa estava mais ou menos em contato. Eu dava uma caminhada, mas sempre via ela. Certo. O seu pai também trabalhava em instância também? Não, meu pai era policial uruguaio. Ah, entendi. Ele trabalhava na cidade. Trabalhava na cidade. Entendi. Seu Inácio, eu tenho uma história aqui que eu anotei, que é sobre um pessoal que achou um dinheiro numa tapera. Não é? Que achou umas moedas, umas libras numa tapera. Eu acho que está no seu livro aqui. Que tinha uma casa abandonada e aí foi lá e achou um dinheiro.
Foi assim. Isso aqui foi aqui em Dom Pedrito. Quando eu conheci essa tapera, eu só conhecia um chiqueiro de pedra. Nessa época não havia cerca. Cerca, sim. E a tapera. Ali morou alguém, mas não... Nem eu sabe devia quem ter uns 6 ou 7 anos quando vi aquilo. Passou muitos anos, talvez 40 anos, não sei. Um guri andava por ali e achou uma libra. E levou para um comerciante, o seu... Sim, a moeda, ele nem sabia o que era. Três vendas no Dom Pedrito. Aham. Achou, levou para comprar uma rapadura, a libra. E o comerciante era um cara honesto. Disse para eles, olha, deu a rapadura para ele. Leva esse dinheiro, não dá para ninguém, dá para o teu avô. Sim. E o guri fez isso, levou para o avô dele. Sim, a moeda era um monte de dinheiro. Era bastante dinheiro a moeda. Era uma libra. Faustino tinha 7 filhos, viuvou e ficou 7 filhos. A filha mais velha tinha 7 anos. E ele não quis 2 filhos, criou com a mulher. Criou todos os filhos, Faustino Rodrigues. Sim. Criou todos os filhos e casou a 5 filhas e 2 homens. Tudo no costado dele, dizia ele assim, quem pariu, quem vale, dizia ele. E não dava os filhos, ele mesmo criou. Sim. E aquela meninazinha mais velha foi que ajudou a criar os irmãos. Porque era uma coisa muito comum, nessa época, o pai passar a guarda do filho para outra pessoa criar, né? Como aconteceu com o senhor, né? E o Faustino não quis dar. O que mais que o senhor pode me contar de curioso que tem aqui no seu livro, seu Inácio? Mas não sei, tem tanta coisa. Porque se a gente vai contar mesmo, dava para escrever muitas páginas. Sim. Mas é que a gente não tem esse dom, porque falar da gente mesmo não é bom, não é bonito. A gente está dizendo, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é... Se outra pessoa falar, é melhor, né? Claro. Outra vez eu desci de um cavalo e tranquei o pé no estribo. E o cavalo, quando eu puxei assim, se assustou e eu caí. E levou Por sorte, eu como campeiro não soltei a rédea. O cavalo saiu assim, comigo de rastro. Sim. E a minha mãe os gritavam, gritando. E um Nenê Martim, um domador, uma distância, talvez 200 metros, lá sentiu os gritos. Cerrou de perna, foi lá e me tirou, porque eu estava preso pelo pé. Senão o cavalo ia sair numa porteira, uma cancela porteira, ia me trancar. Ia. Escapou da morte. Bom, seu Inácio, o senhor teve 2 filhas, né? 2. 2 filhas. O senhor é viúvo. Só viúvo. Você é viúvo. Bom, o senhor já está com 97 anos. Apesar de ter trabalhado, o senhor trabalhou desde muito cedo, né? Desde pequeno, desde criança, né? Sim. A sua infância, o senhor pode dizer que a sua infância, apesar de ter sido dura, né? Era feliz? O senhor era um guri feliz, faceiro? Olha, eu não tenho... Na época, eu me sentia bem quando estava trabalhando. Sim. No tanto trabalhando, eu estava bem. Na época, De resto, não pensava muito. Não pensava muito nessas coisas. Hoje penso muito mais. Hoje eu tenho muito mais dificuldade para pensar isso. Agora que estão aí minhas 2 filhas, uma com 60 e tantos anos, outra 70, né? Sim. Então eu tenho pensado muito. Agora está mais difícil. Mas, bom, então, seu Inácio... Mas apesar de tudo, eu acho que, não sei, a gente tem muitas coisas para... Por exemplo, eu falo num livro desses, que se Deus existe, por que tanta maldade? Eu me pergunto a mesma coisa, seu Inácio. Eu também pergunto isso. Houve um Papa que perguntou onde estava Deus quando o Holocausto. Onde estava Deus? Que não. Então eu acho o seguinte, eu não sei se Deus existe, não sei. Mas a crença em Deus foi a melhor coisa que a humanidade criou para seu bem. Sim. Isso eu não sei se Deus existe, mas isso eu sei que é. O senhor tem fé? O senhor, apesar de não... O senhor tem alguma fé? Fé? O senhor tem fé, Eu tenho esperança
Eu acho que a pessoa tem que ter uma direção na vida. Aí a pessoa que chega o dia, Deus me ajude, Deus me livre, num ato de amor, uma coisa assim. Tem que ter um apoio espiritual que a gente não sei, mas tem que ter. Sim. Bom, seu Inácio... Eu conheci um ateu puro. Diga. Ateu puro, né? Uhum. Era uruguaio. Um dia chegou tinha venda, chegou um senhor velho já, passou muito trabalho de noite, um lugar perigoso. E ele perguntou pro senhor, você anda solo? Solito de Deus, diz ele. Daquela gente antiga, solito de Deus. E ele, ateu puro, disse assim, você crê que Deus não tinha manada que sempre que andar com você? Logo contigo, né? Quer dizer, o cara sem acreditar, independente da vontade dele, respondeu como se fosse crente, viu? Sim, sim, viu como é? Sim. Quer dizer que isso é coisa... Porque a gente pensa, hoje em dia, que a gente vê a NASA, que há 400 anos-luz, viu um outro planeta que pode ter vida animal. Vida, sim. Isso aí eu penso, daqui a milhões de anos também tem outros planetas, porque não tem princípio nem tem fim. Sim. Então, eu acho que algo existe, não sei se é Deus, não sei o que é, mas existe alguma coisa. Seu Inácio... Na minha maneira de ver, existe algo. E eu tenho fé nisso. Por isso que eu falo para vocês aí. Diga. A vida que Deus nos deu, temos que viver. Seja de trabalhar, com dificuldade, com sacrifício, mas tem que viver. Sim. Seu Inácio, 97 anos, o senhor tem algum plano aí, lançar mais algum livro? Tem alguma coisa preparada? Olha, eu estou digitando alguma coisa. Sim. Creio que vai ser palavra solta. Creio que vai ser isso, não sei. Estou digitando alguma coisa. Sim. Porque o mundo, agora, atualmente, com a inteligência artificial, está surgindo tanta coisa que nós não sabemos mais. Eu me lembro que um russo, há muito tempo, disse que era possível captar as palavras de Deus, de Jesus Cristo, porque uma vez pronunciada por ele, estavam soltas no espaço. Sim. E havia a possibilidade de captar ela. E agora eu vejo com esse negócio da inteligência artificial, que já anda físicos e matemáticos querendo captar comunicações ultra sensíveis no espaço. Sim. Então, não sei. Aonde vamos parar, seu Inácio? Onde vamos parar? Porque o senhor viu muitas transformações, né? De tecnologia, viu chegar o rádio, viu chegar a TV. Eu mesmo, que há muitos anos que eu conheci rádio, a primeira vez, eu me lembro, era Homem Feito, foi uma casa de várias léguas de distância para ouvir um rádio numa venda, na fronteira, né? Tinha rádio, então juntava gente que ninguém sabia o que era aquilo. Eu me lembro que eu ouvi dizer assim, isso aí, no futuro a gente vai ouvir e enxergar as pessoas. Não tinha televisão, né? Sim, sim. Era só rádio. Que loucura. Seu Inácio, parabéns pela sua trajetória. O senhor está muito bem, está muito lúcido. E eu espero que o senhor lance mais alguma coisa aí pra gente. Apesar de eu estar um físico bastante judiado, mas a minha ideia, graças a Deus, eu às vezes penso que eu tenho 20 anos. A cabeça da gente não muda muito, né? Eu me lembro de coisas que muita gente não se lembra. Por exemplo? Muitas coisas que as pessoas não se lembram. E, no entanto, eu me esqueço do nome das pessoas. Às vezes uma pessoa criada junto comigo, eu me esqueço do nome. Sim. Mas eu começo a falar, a pessoa que fala comigo, eu começo a falar e daqui a bocado me vem na cabeça. Aqui. Sim, sim. Bom, eu fiz uma anotação aqui, o senhor foi colega do delegado Ari Nelson. O Ari Nelson foi meu colega. Em que época? No primário, já era ensino médio? Ari Nelson, quando eu comecei a trabalhar como despachante, eu não era nada, não tinha nada. E o Ari Nelson me conheceu
e falou com o capitão da brigada aí, que era o comandante, diz, vamos fazer o Inácio trabalhar como despachante, que ele não tem documento, nem pode trabalhar sem... Sim. Me deram licença para mim trabalhar. Entendi. E eu trabalhava, o Arinel e o capitão esse, que me deram ordem para mim trabalhar. Isso nos... eu ganhava um troco. Entendi. O Arinelson que a gente está falando é o Mão Preta, né? O famoso Mão Preta. Seu Inácio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E não sei se o senhor tem mais algum recado para nos dar, mais alguma lição? Eu acho que eu já dei, em poucas palavras, sem o conhecimento real, assim, leigo, sim, como eu posso, né? O que eu sei é isso, né? Eu só sei que a única coisa que eu sei que trabalhar honradamente é o que salva a humanidade. Sim. Isso que eu sei. Mas... Parabéns, seu Inácio. Esses aqui são os livros do seu Inácio, Restos de Verdade. São 2 volumes e tem as memórias aí de um trabalhador do campo, né? Trabalhou bastante. Bom. Só o que fiz, né? Não fiz outra coisa. O senhor sabe que esses dias eu li uma matéria e é sobre a mulher mais velha do mundo. E ela, sei lá, tem mais de 100 anos e ela disse que a vida dela não foi feliz, porque ela trabalhou desde muito jovem, ela teve uma vida de trabalho, assim, muito sofrida. E o senhor... O trabalho que eu faço hoje, nós precisamos de trabalhar. Eu falo aí, nesse livro, a máquina sorrateiramente nos está roubando o espaço para o exercício físico. Sim. E tanta falta nos faz para a sobrevivência. Sim, eu trabalho só sentado. E as minhas costas dói todos os dias. O homem, como dizia Darwin, o homem para estar em si tem que andar, tem que subir, tem que descer, tem que chorar, tem que rir, tem que sentir as coisas da vida. Sim, sentindo no corpo, físico. Sentir no corpo. Sim. Eu acho que é assim. Genial, seu Inácio. Muito obrigado, viu? Prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Esse foi o Guardados da Memória. Conversei com o senhor Inácio Severo. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, fica ligado nas nossas redes sociais, acompanha nosso Instagram e também nosso Facebook. Valeu!